Universo Mais, Apoio Cultural, Inovamac, movidos pela inovação. Começa agora mais um Universo e no programa de hoje você confere uma entrevista super bacana sobre ronco e apneia do sono com o otorrino e médico do sono Dr. Marcos Rodrigues e também com a fonoaudióloga Luciana Penteado, além de uma cobertura completa do Elogio do Vazio no Sesc Araraquara com Danilo Forlini. Vamos juntos conferir? Nosso primeiro bloco está no ar e para começar a nossa entrevista de hoje, chamo a sua atenção aí de casa, que é uma questão de saúde, hein, gente? Muitas pessoas às vezes nem sabem que roncam ou tem a apneia do sono, ou muitas vezes nem conhece sobre esse tema tão profundo quanto é hoje que você aqui de casa vai acompanhar junto comigo. E quem vai conversar sobre esse tema super importante é o médico otorrino, o Dr. Marcos Rodrigues, que também é médico do sono. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Universo. Obrigado, Malu. Obrigado, Universo Mais, pelo convite para poder esclarecer essa dúvida para as pessoas. E a Luciana Penteado, que é fonoaudióloga, que também traz aí o tratamento para esta situação. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, viu, Malu? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada a vocês pela presença. Doutor, para a gente começar introduzindo este tema, né? Muitas pessoas desconhecem que roncam ou até mesmo que possuem a apneia do sono, né? Qual que é a diferenciação? Certo. O ronco, na verdade, é uma manifestação onde a gente tem uma vibração, né, das estruturas da faringe. Geralmente, essa vibração ela acontece na garganta, né, que é a faringe. Então, a pessoa vibra a garganta e, em determinados momentos, isso acontece quando ela tem que fazer uma força muito forte para poder respirar. Então, ela respira muito forte, a garganta acaba vibrando. Quando isso acontece de uma maneira muito intensa, é que nós temos o fechamento da faringe, que é o que a gente chama de apneia do sono, ou seja, a apneia, a garganta fecha. O grande problema é que quando a gente tem o fechamento da garganta, nós temos uma obstrução da via aérea, ou seja, a pessoa para de respirar. E a principal consequência disso é que a oxigenação cai, e com a queda da oxigenação do sangue, a gente aumenta digamos assim, a força que os órgãos cardiocirculatórios fazem, o coração. Então a gente tem um aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, isso aí é que vai causando ao longo do tempo problemas de saúde para a pessoa. Então uma coisa leva a outra, né? Inicia de uma forma e vai se estendendo. Isso. Geralmente as pessoas acabam descobrindo através do companheiro ou dos familiares, né, que estão próximos ali. Qual faixa etária, geralmente, que o pessoal começa a identificar que tem esse tipo de problema e procura o especialista, o doutor, para ir para uma consulta e fazer esse diagnóstico? Essa é uma pergunta excelente. A grande maioria dos pacientes nos procuram quando literalmente começam a roncar. E na grande maioria das vezes é a esposa que leva geralmente o marido, né, para a consulta, né, fala assim, eu trouxe aqui porque ele ronca muito. É um absurdo, eu fico preocupado porque eu vejo ele parar de respirar. E a grande maioria das vezes os homens falam assim, não sinto nada, para mim está tudo bem. Então geralmente é um relato de um companheiro, tá? Quando a doença está mais intensa, porque muitas vezes a pessoa não tem companheiro, né? Dorme sozinho, né? E muitas vezes, quando a pessoa procura diretamente o médico do sono, é quando ela tem sintomas. Quais são esses sintomas? O principal é sonolência diurna, a pessoa tem muito sono durante o dia, o sono não reparador, aquela pessoa que acorda sempre cansada, está sempre mal-humorada, ou quando eventualmente a pessoa começa a ter algum problema cardíaco. Aí ela procura espontaneamente ao médico do sono. E são esses pacientes que mais aceitam o tratamento. Aquele paciente que a esposa levou lá é o que menos aceita o tratamento. Lembrando também que nessa situação, geralmente a pessoa já está nesse estágio há muito tempo. Ela só vai descobrir isso lá na frente. Isso já pode ter causado outros danos, né? Dentro do próprio organismo. É uma doença silenciosa, assim como é a diabetes, assim como é a pressão alta. É muito importante o diagnóstico dessa doença o mais cedo possível, porque isso vai levando ao desgaste dos órgãos vitais, coração, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de diabetes. Então, como você disse, é uma doença silenciosa. E às vezes, quando nos procuram, já estamos com uma doença às vezes mais avançada. Existe uma proporção entre homens e mulheres que possuem mais esse tipo de doença e o porquê disso? Geralmente os homens são os que mais têm apneia do sono, principalmente os homens mais obesos. As mulheres, vocês são um pouco protegidas pelos hormônios. Então a mulher mesmo, se você pegar um homem e uma mulher, a mulher antes da menopausa e o homem com o mesmo peso, geralmente o homem ronca bem mais.
a mulher começa a ter mais problemas, geralmente, depois da menopausa. Que aí os estudos ainda são inconclusivos, mas essa perda de hormônios aumenta a incidência de apneia nas mulheres nessa faixa. Aí, depois da menopausa, homens e mulheres ficam igualizados. Mas antes da menopausa, os homens, é muito mais comum nos homens. Existe um aumento desse tipo de doença hoje, que você sente essa procura, alguma estatística com os dados? Sim, quando eu fazia a pós-graduação lá no Instituto Sono São Paulo, foi feito um estudo grande que envolveu Datafolha, fez a polissonografia numa amostra da população, igual faz pesquisa eleitoral, e a gente detectou que 33% da população adulta tem apneia do sono. Ou seja, nós estamos em 3 aqui, espera-se que pela estatística um de nós tenha apneia do sono. Então é muito frequente. Olha só, e muitas pessoas às vezes não sabem e nem imaginam a proporção que isso pode causar. Exatamente. Né? Então existe alguma dica, uma atenção aí de uma prevenção que o senhor pode indicar aqui para nós? Então, a grande prevenção da apneia do sono, a apneia do sono vocês vão ver que ela é muito ligada à questão do peso, tá? Então, e também a história familiar. Depois, quando a Luciana for falar, sim, ela vai poder trazer para a gente esse dado da parte muscular, que é muito importante. Lembra, a laringe é um tubo de músculo, e aí que a fonoaudióloga trabalha, né, estabilizando essa parte muscular. Isso tem muitas vezes uma questão genética. Então, número 1, se você tem algum parente que tem ronco, tem apneia, fique atento. E número 2, aos sintomas. Nossa, está cada vez mais difícil levantar cedo, estou cada vez mais cansado, tenho cada vez mais sono durante o dia, estou começando a ganhar peso, né? Isso tudo são sinais de que a apneia do sono está começando a se desenvolver. Então, fico alerta e a dica aí para vocês de casa. Doutor, existem tratamentos para essa situação, né? Eu gostaria que você citasse alguns, para a gente trazer a Lu aqui também, que é a especialidade dela, né? A parte da fonoaudiologia. Você poderia citar para nós? Claro. O que a apneia do sono é? É um fechamento da faringe. A faringe se fecha. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça, né? Então, o tratamento varia muito de conforme é o nível e o grau da apneia do sono, tá? Quando nós temos uma apneia do sono mais acentuada, mais severa, normalmente o tratamento mais indicado é o uso de um aparelho chamado CPAP, que muitas pessoas já ouviram falar. É um aparelho que ele tem vantagens e desvantagens como qualquer tratamento. A primeira grande vantagem do tratamento com o CPAP é que ele é um tratamento seguro e muito eficiente, tá? A desvantagem do tratamento CPAP é que o paciente ele vai ter, muitos pacientes têm dificuldade de usar uma máscara, um aparelho, né, para poder dormir. E aí que entram os tratamentos funcionais, tá? Que são indicados para todos os pacientes que têm apneia do sono. Então, o tratamento funcional muscular, ele é indicado para todos, mas ele tem um sucesso maior, claro, nos pacientes com apneia leve, né? Então, o trabalho das fonoaudiólogas, como a Lu faz, é um trabalho estrutural muito dinâmico e é um tratamento que avalia toda a via aérea. É muito interessante porque é um tratamento que tem potencial de cura. Se o paciente aderir ao tratamento e conseguir estabilizar a faringe, ele consegue sim se curar da apneia do sono, né? E existem outros tratamentos, como o aparelho intraoral, que é um aparelho que geralmente é feito por um dentista do sono, que joga a mandíbula mais para frente, tem efeitos colaterais na mordida, né, na ATM, e claro, cirurgias que são feitas em casos selecionados, quando o paciente tem algum problema estrutural da via aérea superior. Sim, mas temos aí uma chance de cura em alguns casos, isso é muito bacana a gente ter esse conhecimento também. Lu, a gente introduzindo agora um pouquinho nessa questão do tratamento, né? Você que é fonoaudióloga, qual que é o primeiro contato com o paciente nesta situação? Como que funciona esse diagnóstico, essa anamnese que você realiza? Isso, é realizada uma anamnese, porque o paciente vem para o consultório, geralmente encaminhado pelo médico. Se não vem pelo médico, eu tenho que pedir para que ele passe pelo médico, para que seja realizado um exame, feito um diagnóstico. Sim. Então, aí o médico geralmente pede a polissonografia, que é o exame mais indicado para detectar que realmente existe uma apneia do sono aí. Aí o paciente vem para o consultório, a gente começa a realizar os exercícios, que essa reabilitação é feita com exercícios mesmo. E toda a parte funcional, mastigação, deglutição, é feita uma avaliação em todos esses pontos, para que o paciente consiga depois manter a musculatura estável e não tenha mais essa deficiência muscular causando o ronco e a apneia.
Certo. E aí, depois de ter realizado essa anamnese, né, esse diagnóstico junto com você, esse tratamento, como que funciona o tratamento em si? Cada paciente é um caso? Existe um tempo adequado? Como que funciona? O tratamento é bem individualizado. Cada caso é um caso. E eu trabalho com algumas técnicas que favorecem, que é a técnica de eletroestimulação e a fotobiomodulação, o laser, que também me ajuda muito nesses casos. Mas o tratamento é realizado semanalmente, ele precisa continuar com os tratamentos em casa para que haja esse fortalecimento muscular, que ele já vem perdendo essa musculatura de longa data, então não é uma coisa rápida de resolver, mas que dá bons resultados. É um hábito, né? Então a pessoa precisa criar esse hábito também de realizar em casa. É a mesma coisa de ir para a academia. A gente não tem milagres na academia, a gente tem empenho. Sim. Então, aí, para a apneia do sono, também a gente precisa de empenho. Você teria algum caso aqui para contar para a gente, de alguma experiência com algum paciente que você teve em realização a esse progresso, né, do tratamento? Sim, eu tenho bons resultados nos meus atendimentos, e inclusive a gente vai fazendo um monitoramento doméstico mesmo, com aplicativo de celular, Legal. que a gente nota a melhora assim, a cada semana, quando o paciente realmente abraça o tratamento e faz o que precisa ser feito. Que legal, que bacana. Através de aplicativo hoje a gente já consegue ter mais essa opção, né? Sim, sim. Ô Lu, a gente estava conversando também a respeito da questão da apneia. Você citou um exemplo para mim, gostaria que você citasse aqui também neste momento, para que o público tenha esse conhecimento. Que às vezes a pessoa chega a ter uma apneia do sono, que você identifica no tratamento, que chega a ter quantas vezes? 200 vezes, você falou hoje. Sim, aqui, né? acontece. E muitas vezes as pessoas nem imaginam a gravidade disso, né? E que isso é muito mais complexo. Então, gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre isso para nós. Porque o que eu estava contando para você é que eu recebi um paciente, uma pessoa muito bem orientada, muito bem formada, mas que veio por outros motivos e que, durante o tratamento, foi questionado a questão do ronco, e que ele não tinha me falado anteriormente, porque para ele roncar era uma coisa normal. Então, o avô roncava, o pai roncava, e o que ele falou para mim, mas não é todo mundo que ronca? Não, não é todo mundo que ronca. O ronco é sempre um sinal de problema que tem que ser investigado. Olha só, né? Uma questão cultural que a gente tem que lidar aí com muitas pessoas, até mesmo a gente, que demorou em algum determinado momento da vida para conhecer. Eu falo, a gente está aqui conversando, né, profissionais da área, eu aqui sempre entrevistando pessoas. É uma novidade, muitas vezes nós mesmos aqui acabamos nos descobrindo através da entrevista, então eu acho muito importante. Qual que é a dica que você deixa aí para o pessoal de casa ficar atento, numa questão de aprendizado mesmo, buscar se informar um pouquinho mais? Então, as pessoas que têm as questões respiratórias desde muito tempo, então tem uma rinite alérgica, tem nariz sempre entupido, procure um médico desde cedo, né, para já começar esse acompanhamento e não deixar que o problema se agrave. Sim, sinais pequenos, né? Sinais que a gente pode observar. E o ronco nunca é normal, é sempre um sinal de problema e sempre precisa passar pelo médico. Então, tem que ficar atento, gente. Atenção em casa, sempre de olho. Até mesmo nos mais jovens, né? Você mesmo comentou mais uma situação super bacana. Às vezes a gente pensa que uma pessoa, por ela estar com sobrepeso, porque é sedentário, por isso que ronca, por isso que tem isso, porque o problema é quem não faz nada, geralmente é o problema, né? E você citou que uma atleta... Isso. Super saudável aí, com uma rotina super diferenciada do nosso dia a dia, e com problema de apneia, né? A apneia mesmo, ronco, fortíssimo. Fortíssimo. Então, a gente acaba transferindo a imagem do obeso e da pessoa mais com sobrepeso, sedentária. Esse é o mais propenso a ronco, e não é. Sempre ficar... Os outros casos acontecem. Eles não são comuns, mas acontecem.
Como a Lu disse, cada caso é um caso e a gente tem que estar sempre atento aí às informações. Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, viu? Muito obrigada por essa troca de experiência, conhecimento, né? E muito aprendizado. É pouco tempo para um tema tão complexo, né? Mas fica a dica aí para você de casa, acompanhar, ter essa atenção, busca um profissional, isso é muito importante, né? Profissionais da área mesmo, especialistas, para que você possa, né, ter um tratamento adequado, uma qualidade de vida melhor, né? Qualidade de vida é tudo. Sim, sem dúvida. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela participação, muito obrigado. Obrigado mesmo. Nosso segundo bloco já está aqui no ar, mas antes de chamar o nosso intervalo, eu gostaria de agradecer a Mona Lisa Concept, que mais uma vez trouxe aqui uma novidade, né? Um look novo sempre em todo o programa do Universo. Muito obrigado, Sofia e Nena, pela parceria aí, por essa união super bacana para trazer moda aqui também dentro do nosso universo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta e neste segundo bloco, diretamente aqui do Sesc, vamos trazer uma cobertura para vocês, que já vocês conferem junto aqui com a gente no Universo Mais. Vamos para o quadro da Inovamac, movidos pela inovação. O Sesc Araraquara, mais uma vez, traz uma estreia aqui para vocês. Dessa vez, a apresentação Elogios do Vazio com Danilo Forlini. E nós, é claro, não poderíamos deixar de conferir tudo que rolou nesta apresentação. Vamos lá? Diretamente aqui do Sesc Araraquara, ao meu lado, a Carol Gerviatoski, que é diretora da peça teatral de hoje. Carol, como é que está sendo a expectativa para a estreia de hoje? A gente está muito contente, esperando que o público venha com peso para cá. A gente está há 4 anos tentando subir essa peça, fazer ela existir. Então é um momento muito importante para nós, que o público venha encontrar o que a gente criou nesse tempo todo. Toda uma preparação e uma expectativa dos atores também, né? Um trabalho longo, um trabalho árduo aí. Sim, sim. O Danilo, né, é o primeiro solo dele. Então ele tá sozinho em cena, mas ele tem a plateia para criar essa história junto com ele. Então vai ser um momento de muita cooperação e de muita diversão, acredito. Muito obrigado, Carol. Então fica com a gente que já Elogios do Vazio. Eu preciso de uma palavra. 7 dias sem comunicação. Cabeça me lembra algo que eu escutei aqui. Cabeça, ombro, joelho, pé. Partes de um corpo, certo? Cabeça, ombro, joelho, pé. E eu não lembro muito do resto dessa música. Se é uma música... Cabeça mexe comigo, mexe com a gente. Cabeça é onde as coisas acontecem. Eu fico pensando como seria um personagem, uma história que comece com uma cabeça. Algo que se inspira numa cabeça. Uma cabeça é pensante, geralmente. E todo o centro do corpo de raciocínio supostamente está numa cabeça. Então, talvez seja um personagem que raciocina muito. E para ele a lógica é mais importante do que todas as outras coisas.
Cabeça também me lembra expressividade. Então seja alguém que é muito lógico e também muito expressivo de diversas maneiras. Bem-vindos ao 33º Simpósio de Estudos Latino-Americanos sobre o Vazio, cujo tema é Estamos Falando Sozinhos? E para seguir com a nossa programação, vamos agora a uma mesa redonda intitulada Por uma Estética da Ética Dialética em oposição a uma imagética poética cética. Estamos enfrentando um problema de fonética e para completar, para compor a nossa programação dessa mesa redonda, recebam com aplausos o professor Jorge Albuquerque da Universidade de São Paulo. A professora Lúcia Velar, da Estadual do Mato Grosso do Sul. Ricardo Silva, da Academia de CrossFit de Pinheiros. E a TikToker Bia Rezende, do TikTok. Sabe, Maraísa, ou Maiara, não lembro. O amor é como um quadrinho. Ele vai se desenhando de forma que a gente vê as imagens primeiro na nossa cabeça e aí a gente sente elas acontecerem e mexe com o nosso coração. Ai, sim, total, irmã. Elas são irmãs? Total. Total. Sabe o que eu acho mais? Eu acho que vidro. Tudo que existe, só existe de forma momentânea. Aqui, longe, de tudo, o que é que sobra? Na Terra tudo importa. Meu trabalho, as pessoas que eu gosto. As pessoas que eu não gosto, aquilo que eu visto, aquilo que eu digo, aquilo que eu vejo os outros vestirem, o que eu escuto os outros dizerem, o que eu desejo e o que eu não desejo. A minha cabeça está o tempo todo sendo ocupada com essas vontades, opiniões, planos. É como se eu fosse todas essas coisas. E aí eu tenho a impressão de quando eu estou cuidando de tudo isso, resolvendo tudo isso, eu estou cuidando de mim também. Mas aqui, longe de tudo, o que é que sobra? Agora eu olho a Terra de fora e eu sei que qualquer uma dessas coisas que poderiam me preocupar, ser alvo da minha atenção, estão a 260 anos-luz daqui. Talvez não existam mais. E eu continuo existindo. Então nada disso sou eu. E se eu não sou uma profissão, não sou uma roupa, não sou pai, não sou filho, não sou o que eu desejo e não sou todos esses pensamentos, o que é que eu sou? Singularidade, o ponto central de onde tudo se origina. Aquilo para nossa compreensão, cognição tentar descobrir e a Karen, ela me deixou e eu não quero muito mais falar sobre isso porque me deixa incomodado um pouco do vazio que ela me falta e perder o nada é um empobrecimento. Ai, Marisa, a gente podia fazer uma canção da cabeça de vidro. E se eu não sou uma roupa, se eu não sou uma profissão, se eu não sou pai, se eu não sou filho, se eu não sou nada disso, o que é que eu sou? Alastor! E eu vou montar o cubo para ser digno de algum tipo de reconhecimento. E eu vi uma porta. O nosso programa chegou ao fim. Espero que tenham gostado do programa de hoje e também da estreia diretamente do Sesc. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Segunda-feira que vem tem mais Universo aqui na nossa telinha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural, Inova Mac, movidos pela inovação.